Amém. Saúde os irmãos com a paz e a graça do nosso bom Deus, Altíssimo Senhor, também do nosso Salvador, Jesus Cristo. Que seja um momento não só de escuta, mas que seja um momento de relacionamento com Ele. Que enquanto nós estivermos pensando a respeito do texto, o nosso coração, a nossa mente se encontre prostrado, dobrado, em rendição a esse Deus. Afinal, como diz a canção, nele a gente pode confiar. Os irmãos me escutam bem? Estão me vendo bem? Eu preciso fazer algum ajuste aqui? Então eu vi um joinha aí. Então tá bom. Bom, irmãos, irmãs, hoje, como o nosso pastor introduziu, nós estamos na 4ª semana desse momento de busca, nesse movimento, né, do corpo de Cristo, aonde se demonstra a sede que temos por Deus. E nós já refletimos dessa busca a Deus como igreja, refletimos em santidade, refletimos essa busca em compromisso, e hoje me foi dado a tarefa de pensar um pouco a respeito de buscar a Deus com confiança, em confiança. Então, para isso, eu peço que os irmãos, por favor, abram as suas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 14. A imagem que o Weber compartilhou no grupo da nossa igreja já denunciou qual que vai ser o texto, né? A gente vê ali Jesus e um moço se afogando ali, né? Então aquela imagem já foi um spoiler do que virá. E o tema que titulei aqui para nossa reflexão, na verdade, não tem autoria minha, mas está no próprio texto. O tema dessa reflexão é: sou eu, não temas. Por enquanto, vamos ficar com esse barulho nos nossos ouvidos e no nosso coração. Sou eu, não temas. Esse é o tema da nossa reflexão. Bom, vamos ler o texto então? Mateus 14, a partir do verso 22. Mateus 14, a partir do verso 22, e nós leremos até o 33. Peço a sua atenção para a leitura do texto bíblico. Logo em seguida, ele obrigou seus discípulos a entrar no barco e ir na frente dele para o outro lado, enquanto ele mandava as multidões para casa. Tendo-as mandado para casa, subiu ao monte para orar em particular. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Enquanto isso, o barco já estava bem longe da terra e era sacudido pelas ondas, pois o vento era contrário. Já alta madrugada, Jesus foi até eles, andando sobre o mar. Mas ao vê-lo andando sobre o mar, os discípulos assustaram-se e disseram: é um fantasma! E gritaram de medo. Jesus, porém, falou-lhes imediatamente: tende coragem, sou eu, não temo. Pedro lhe respondeu: Senhor, se és tu, mande-me ir sobre as águas até onde estás. E ele lhe disse: vem. Descendo do barco e andando sobre as águas, Pedro foi ao encontro de Jesus. Mas ao perceber o vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente, Jesus estendeu a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidastes? E logo que subiram para o barco, o vento cessou. E então, os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus.
Oremos. Senhor Jesus, nosso Salvador, fonte da nossa confiança e esperança, fonte da vida eterna. Rogamos a tua iluminação, rogamos a tua mão sobre nós. Nos abençoe com essa reflexão, que possamos compreender mais do Senhor e que ao compreendermos mais do Senhor, daquilo que o Senhor fez por nós, nós possamos ainda mais buscá-lo em confiança. Abençoe cada irmão e irmã e nos guie, ó Espírito. É isso que eu oro, para a tua glória. Amém. Irmãos, em 1980, 7 anos antes de eu nascer, foi lançado um filme com o nome Apertem os Cintos, o Piloto Sumiu. Eu não sei se os irmãos aqui presentes já assistiram esse filme, mas, como eu ainda não era nascido, essa semana eu assisti 2 vezes. E esse filme é um pouco cômico, mas eu não vou aqui contar sobre o filme. Ele foi escrito por Dean Abrahams, e essa história, ela conta que ali, já, né, no alto, nos ares, uma intoxicação alimentar, né, durante o voo deixa inconsciente o piloto e o copiloto. E isso causa um pânico na galera. E por que causa um pânico? Porque uma vez que eles sumiram da cabine, quem estava ali pilotando era uma aeromoça e um médico. E aí, se não bastasse, já que não tinha solução nenhuma, eles tiveram que apelar, tiveram que avisar o pessoal, tiveram que avisar os passageiros. E aí eles falaram assim: pessoal, por conta da intoxicação alimentar, nosso piloto e copiloto estão inconscientes e não conseguem mais cumprir aquilo que eles haviam se comprometido a fazer. Portanto, se há alguém entre vós que consegue pilotar esse avião, por gentileza, se apresente. Gente do céu, esse filme é uma comédia, uma paródia. E quando eles disseram isso, todo mundo levantou dos bancos e começaram um em cima do outro, aquela guerra, aquela algazarra e aquela confusão. E é claro que o autor aqui do filme, o diretor do filme, estava meio que tratando esse desespero de uma outra forma. O ponto aqui, o motivo pelo qual eu trouxe essa ilustração do filme, é que gostaria de pensar exatamente na figura desse piloto que sumiu. Afinal, ele era o único competente para guiar aqueles passageiros ao seu destino. Quando ele ficou inconsciente, ele sumiu. E eu garanto, porque eu assisti o filme 2 vezes, ele sumiu mesmo. Até o final do filme, ele não apareceu. Se não fosse um ex-piloto que tinha que ele tinha homofobia, ele tinha traumas e aquilo fazia mal. Se não fosse um ser totalmente descontrolado, desfigurado, totalmente incapaz, psicologicamente falando, tecnicamente falando, eles não aterrissariam no solo. O piloto sumiu, gente. Se vocês depois quiserem assistir o filme, para comprovar, o piloto se foi. Bom, no relato de Mateus, nós veremos os discípulos, né? Então aqui, essa passagem, é possível notar que os discípulos estão passando novamente por um momento de desespero. No capítulo 8, eles passaram por isso. Só que no capítulo 8, Cristo estava lá, estava dormindo. Mas aqui no capítulo 14, Cristo não estava. E aí eu faço uma pergunta. Será que Cristo sumiu? É isso que nós vamos pensar a respeito com a luz desse texto. Bom, eu gostaria aqui de apresentar a estrutura para a gente ir devagar, porque aqui é uma história. Eu estruturei da seguinte forma a nossa reflexão. Nós teremos um prólogo,
aonde começará aí no versículo 22, um pouquinho do contexto, rapidamente, para entender, e dando ênfase na pessoa de Jesus. Depois nós seguiremos com 3 cenas. A primeira cena, dos discípulos no barco. A segunda cena, os discípulos com medo do suposto fantasma. E a terceira cena, Pedro pedindo para andar sobre as águas. Depois dessas 3 cenas, nós faremos uma conclusão que está no versículo 32, 33, que é o reconhecimento dos discípulos e a adoração, e faremos uma consideração final, pensando um pouco desse texto, o que nós podemos aprender com ele, com essa história, com esse relato. Bom, o texto inicia. Logo em seguida, Jesus fez os discípulos entrarem no barco e irem adiante dele para a outra margem, enquanto ele se despedia do povo. Então, aqui é possível a gente fazer uma pergunta para entender o que estava acontecendo, né? O que aconteceu antes, né? Logo em seguida do quê? Então, como a proposta aqui é dar ênfase na pessoa de Jesus, eu não só voltei no acontecimento anterior, mas eu fiz um resumo de tudo aquilo que Cristo já havia feito. Então, o que até aqui Cristo já havia realizado diante dos seus discípulos? Cristo havia, primeiro, reunido os seus discípulos. Ele havia mostrado a sua autoridade sobre os poderes de Satanás e da doença. Ele havia pronunciado um conjunto de narrativas visando desafiar a tradição judaica, né? Por exemplo, a cura do sábado, comendo com os pecadores. Ele havia discipulado os seus discípulos, os seus seguidores. Então, no Sermão do Monte, as parábolas. Cristo também havia realizado diversos milagres. Transformou água em vinho, acalmou as tempestades, ressuscitou o filho de Jairo, a filha de Jairo, o filho da viúva. Bom, até perdi o fôlego. Porém, o que de fato aconteceu antes da ordem aos discípulos e dele se despedir foi que ele havia curado diversos enfermos e também realizado a primeira multiplicação dos pães. Aqui também é importante a gente pensar, trazer um pouco aqui para próximo de nós, que o objetivo de Cristo, a princípio, ao ir para esse lugar, para esse deserto, para esse local, o objetivo de Cristo não foi multiplicar os pães e muito menos curar os enfermos. O texto de Marcos, lá no capítulo 6, ele nos diz que Cristo ele foi para lá com seus discípulos a fim de ter um tempo para descansar. E por que descansar? Porque a demanda era muito grande. E o texto de Marcos nos revela que tanto Jesus quanto os discípulos, eles não tinham tempo nem para comer. Muita gente. Porém, a grande questão foi que, ao descerem do barco, Jesus e os discípulos, muitos os viram e os reconheceram. E aí vieram correndo para lá, correndo a pé para lá. E ao verem a multidão, esse Cristo, ele teve compaixão. E aí o Marcos, lá no capítulo 6, ele vai dizer assim: Cristo teve compaixão, pois para ele a multidão era como ovelhas que não tinham um pastor. Antes da ordem e de despedir do público, havia acontecido isso. O Cristo havia, ao invés de descansar, curado enfermos, multiplicado os pães. Bom, mas a seguir, o texto nos fala que após ele ter se despedido, ele sobe para a colina a fim de orar. Então, enquanto Jesus desfrutava ali da comunhão com a Santíssima Trindade, ele mesmo, desfrutando do seu Pai por meio do Espírito, e essa prática de ir orar, não é que Cristo, como ele não descansou ali naquele momento, ele falou assim, eu vou despedir todo mundo e vou ali descansar. Não, essa prática era muito comum de Jesus. Né? Marcos capítulo 1, verso 35, capítulo 6, 46, Lucas 5, 15, Lucas 16, 6, 12, são trechos que mostram exatamente esse movimento. Cristo, ele sai, ele deixa os seus discípulos e vai ter um tempo com Deus. Então, me parece que o objetivo de Cristo aqui, ao mandar os seus discípulos para longe e despedir as multidões, foi para ter esse tempo.
Nada como algo que ele não havia feito antes. A importância de buscar a Deus, nosso Cristo nos ensinando. Bom, enquanto ele estava orando, os seus discípulos passavam por momentos de desespero. Mateus disse, no texto que nós acabamos de ler, que o barco havia sido açoitado pelas ondas. No texto do apóstolo João, capítulo 6, ele disse que o mar estava muito agitado pelos ventos. Então, aqui, novamente, aqueles homens estavam enfrentando um momento de desespero profundo. Mas aqui é uma pergunta, né? Como assim novamente? O texto está falando só desta cena. Por que novamente? Eles passaram por isso antes? No capítulo 8 de Mateus, nós vimos esses mesmos homens enfrentando a mesma dificuldade. Enquanto Cristo dormia, as grandes ondas cobriam o barco. Desesperados, os discípulos buscavam um caminho de esperança, uma alternativa que os ajudasse a passar por aquela dificuldade. O simples fato de Jesus estar no barco não era suficiente. A presença do Deus encarnado não era algo satisfatório a fim de acalmá-los. Irmãos e irmãs, com Jesus no barco, o melhor a ser feito era concluir: opa, Deus está aqui. Ele está entre nós. Se ele está entre nós, logo esta tempestade passará. Nós estamos seguros. Mas não. O fato de Jesus estar ali não foi o suficiente. Sendo assim, eles se aproximaram de Jesus e, após a ação de acordá-lo, soltam pelos seus lábios as seguintes palavras: nos salve, vamos morrer. A esperança, o Cristo encarnado responde: homens de pouca fé. Dito isso, ele se levanta e acalma a tempestade. Bom, se no capítulo 8, Cristo estava com Cristo no barco, se no capítulo 8 Cristo estava no barco, neste capítulo, Cristo não estava. E agora? Usando a famosa frase do Chapolin, se tem aí algum adolescente, e agora quem poderá nos defender? Se antes eles não tiveram fé na esperança que estava ali com eles, nesse exato momento, aí que eles não creriam mesmo, aí que eles não teriam esperança mesmo. Cristo não estava lá. Porém, o fato é que Cristo estava com eles, mas não estava fisicamente. De acordo com Hendricks, ao comentar esse trecho, ele disse que enquanto os discípulos aparentemente se encontravam em perigo de perder sua vida nesse mar tormentoso, Jesus, porém, naquela colina, se encontrava intercedendo por eles. Ah, mas intercedendo para que não acontecesse nenhum mal? Não. Intercedendo porque algo haveria de acontecer. Toda aquela situação que estava ali, né, acontecendo naquele momento apontaria para o próprio Cristo. Hendricks continua dizendo: ele estava orando para que aqueles discípulos fossem protegidos contra as errôneas concepções messiânicas e que a vida deles fossem poupadas de modo que pudessem levar a cabo as suas tarefas. Bom, tempo depois, pós-oração, é chegado a hora de revê-los. Diante do desespero humano, diante da incapacidade de vencer os desafios da vida, surge novamente o Salvador. E aqui nós caminhamos para a segunda cena, que é o medo do suposto fantasma. E o texto diz assim: e na quarta vigília da noite, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. E quando eles o viram, andando sobre o mar, se apavoraram e disseram: não, é um fantasma isso. E gritaram de medo. Bom, percebe, irmãos e irmãs, que o Cristo não foi de imediato salvá-los, socorrê-los. Perceba que o texto diz o seguinte, que enquanto Jesus orava, os discípulos concomitantemente também estavam passando por um momento de desespero. E Cristo, poderosamente, poderia ali, já sabendo
socorrê-los. Mas não. Do finalzinho da noite até a madrugada, Cristo gozou do tempo de oração e depois de um tempão, ele foi ao encontro dos discípulos. Quando o barco estava rodeado de tormentos naturais, ainda era início da noite, os discípulos tiveram que assumir a responsabilidade de se manter ali dentro do barco conforme Jesus havia ordenado. Então, nesse sentido, nos parece que o nosso Salvador não é como aquele pai de um filho mimado, que em qualquer dorzinha, qualquer aflição, qualquer angústia ou desejo, dá o que o filho pede para ele parar de chorar. O nosso Salvador é o socorro. Ele se deu, ele se dá todos os dias por nós. Se ele é o socorro, o tempo pertence a ele. Mas a ideia do socorro aqui vai muito além de uma recuperação de cirurgia, de uma melhora de autoestima. Ou seja, por que devemos confiar nele? Buscar a Deus confiando em Cristo. Embora os discípulos ainda não soubessem, nós cristãos deste século sabemos que ele é o socorro para uma vida sem sofrimentos, dores, competição, pobreza, preconceito, indiferença, inimizades, guerras, mentiras. Ele é a vida e nele a vida eterna. É por meio dele que temos acesso ao Pai. Também é interessante observarmos que, embora nós tivéssemos feito esse paralelo entre essas duas cenas do capítulo 8 e do capítulo 14, a situação que causou ou originou o sentimento do medo foi diferente. O capítulo 8 foi, de fato, os tormentos. Mas no capítulo 14 foi esse suposto fantasma. Mas há uma informação importante que Marcos nos traz. Porque como pode? Os discípulos já, eu fiz ali no início, tudo aquilo, um resumo do que Cristo já havia feito. Inclusive, discipulado eles. Como é que eles podem simplesmente acreditar num fantasma? Será que Deus não havia já, por meio do discipulado, por meio da cura, dos milagres, já mostrado quem ele era para os seus discípulos? E Marcos vai dizer que naquele momento do barco, o coração dos discípulos estava endurecido. Eles não haviam compreendido o milagre dos pães. Com isso, por consequência dessa incapacidade de entender por si só as coisas espirituais, ao avistarem o onipotente Cristo caminhando sobre as águas, os discípulos concluem: só pode ser um fantasma. E aqui, peço que os irmãos não estranhem, porque naquele período a crença em fantasmas era muito comum. Mas eu peço que os irmãos estranhem. Por quê? Não se estranhem porque era comum, mas se estranhem. Porque eles eram judeus e a crença nos fantasmas era contra os ensinamentos judaicos, principalmente no que se referia à ressurreição dos mortos. Então, os discípulos eram um paradoxo, estavam totalmente tontos, se é que eu posso dizer essa palavra. Não estavam compreendendo nada. Mas, por sua vez, Jesus lhes falou: tende coragem, sou eu, não temam. Irmãos e irmãs, novamente a esperança encarnada estava diante da impotência daqueles homens. E daqueles homens que se encontravam amedrontados por causa das circunstâncias oriundas da sua própria natureza. Ou seja, aquilo que Marcos havia falado para nós agora há pouco. Nós lemos em Marcos. A dureza do seu coração. Irmãos, ao olhar para essa cena, é possível concluirmos que, dentro ou fora do barco, quem nos conduz pelos mares da vida é o Cristo. Ele cuida de nós. Em Cristo temos esperança, nele a gente pode confiar. Imanente, ou seja, de perto, ou transcendente, de longe. Cristo permanece pilotando a nossa existência. Mas ainda há uma terceira cena. A cena do Pedrão. Quando Cristo fala, opa, não temam, sou eu. Pedro toma a palavra e diz: se és tu, mande-me que eu vá.
e que eu ande aí pelas águas? Se és tu. Se não for, não mande. Mas se és tu, mande. E o Cristo, nós conhecemos o Cristo. Ele viu um monte de multidão, no seu descanso ali, ele teve compaixão daquela multidão. Ele olhou para Pedro com compaixão e falou assim: vem. Então Pedro foi, deixou o barco, andou sobre a água e foi ao encontro de Jesus. Bom, ao pensar um pouquinho nesse comportamento de Pedro, nos parece que o homem, quando não compreende a Deus, ele é um cético mesmo. Ele duvida de tudo e de todos. O homem, nesses termos, ele conclui, né? Ele pensa da mesma forma que um filósofo que eu estudei no seminário concluía, né? O Descartes, que diz que só o homem, por ele mesmo, consegue sanar as suas dúvidas. Afinal, se ele pensa, logo ele existe. Então, nesse sentido, a esperança se encontra no homem, ou no piloto que some. Mas essa teoria está longe de ser verdadeira, pois o homem por si só não consegue encontrar a verdadeira resposta, a resposta suficiente. Não tem como compreender as coisas espirituais sem que a mensagem seja pregada, o Espírito ter trabalhado na sua mente, no seu coração, sem ter tido um encontro com Cristo. No início da exposição, nós vimos o Cristo, o que ele fez, quem ele é. Pedro sabia, mas Pedro duvidou. Ele precisava experimentar. E com isso, impôs condições a Jesus. Embora Pedro achasse que o fato de pensar e existir eram suficientes para duvidar do indubitável, para duvidar do óbvio, da fonte, o poderoso Jesus aproveitou mais essa oportunidade para revelar a sua glória sobre o homem. Sua ordem diante do pedido de Pedro foi clara: vem. Por consequência, enquanto Pedro olhava para a esperança, enquanto Pedro confiava em Cristo, ele andou. Mas algo aconteceu. Quando ele notou o vento, ficou com medo. E aí, ao ficar com medo, se afundou. E ao se afundar, gritou: Senhor, salva-me. Aqui era a hora de Cristo dar aquele sermão. Mas a intenção de Cristo era justamente essa. Era mostrar a sua grandeza diante de Pedro. E não mostrar que Pedro era inferior, ou que Pedro era... Ele criou Pedro. Imediatamente Jesus estendeu sua mão e o segurou. O texto diz, e o segurou. Pedro não foi lá com não, eu consigo pegar e peguei. Ele estendeu e o segurou. E disse algo que Pedro já havia escutado no capítulo 8. Homem de pouca fé, por que duvidastes? No seu livro sobre o discipulado, um teólogo alemão chamado Bonhoeffer, ele comentou algo que eu achei incrível dessa cena. Palavras de Bonhoeffer. Pedro teve de sair do barco e pisar as águas revoltas a fim de experimentar sua impotência e, ao mesmo tempo, a onipotência do seu Senhor. Se Pedro não tivesse saído daquele barco, não teria aprendido a crer. A situação absolutamente impossível, ou seja, qual era a possibilidade de ele andar sobre as águas? Absolutamente impossível. E eticamente irresponsável. Andar sobre as águas, você vai se afundar e vai morrer. A cena sobre as águas agitadas do lago teve que ser provocada para que a fé se tornasse possível. Então, o que Bonhoeffer está dizendo aqui é que a nossa ação natural, assim como foi natural a ação de Pedro, a nossa ação é duvidar. Só que tem um ponto muito interessante que Bonhoeffer nos traz. Deus, ele usa a nossa dúvida para duas coisas. Uma, mostrar que não temos poder. E a outra, mostrar que ele tem todo o poder. Então, não devemos temer a dúvida nesse sentido. Mas devemos temer o ato de negar a resposta. Pedro não só duvidou de Jesus,
mas também duvidou que pudesse andar sobre o mar, tendo em vista os empecilhos que ali o rodeavam, ou seja, duvidou da resposta que era o Cristo. Perceba, Pedro duvidou de Jesus. Jesus falou, venha. Ele estava andando. A resposta foi ali, já foi respondida. Mas a questão é que, após essa resposta, ele também negou a resposta e se ateve aos ventos e afundou. Mas, irmãos, esta passagem não tem como o personagem principal Pedro. Pedro aqui é mais um vaso nas mãos do Criador encarnado. E por falar em mãos, Cristo atende o seu grito, estende a sua, e ao estender o segura, e diz, homem de pouca fé. Irmãos, o texto bíblico, aqui no verso 32 e 33, nos traz que, após tudo isso, quando Cristo ele entra no barco, a tempestade se esvai, tudo cessa. E é engraçado isso, né? Porque eles tinham pedido acordado e tal, mas aqui não. Aqui não. E Cristo entra no barco e tudo cessa. E aí, ao invés de pedir alguma coisa, ao invés de falarem alguma coisa, de comentar alguma coisa, o texto nos mostra que os discípulos passaram a adorá-lo. E a adoração aqui se resume a uma frase. Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Caros irmãos e irmãs, se aqueles passageiros ou os discípulos se encontravam ali com medo da morte, Cristo venceu a morte. A mão forte do nosso Salvador se estendeu a nós de forma gratuita. Quando o recebemos por meio da fé, é como se nós estivéssemos ali no lugar de Pedro, com as nossas mãos sendo tocadas pela mão de Jesus. A nossa falta de esperança é sinal da nossa falta de confiança no Salvador. Ele é a própria esperança, ele nunca assumiu, ele nunca assumirá. Ele é o princípio e o fim, e nele a gente pode confiar. Irmãos, que nesse período, nesse momento que nós estamos vivendo como igreja, que nós busquemos todos os dias esse Cristo, pois sem Cristo, o que nos restará será apenas dúvidas. E vimos isso lá na tripulação. Um piloto sumiu. E agora? Meu Deus do céu, todo mundo começou a se bater, porque não tinha mais esperança, só restou a dúvida. Os discípulos, ao verem Jesus, que restou? Dúvida, um fantasma. Não, pelo amor de Deus, isso não existe. Pedro duvidou. Sem Cristo, o que nos resta é só a dúvida. Que esse período de consagração seja um prólogo para a nossa vida. Eu trouxe esse elemento do prólogo porque, pensando nos termos mais clássicos, o prólogo era a primeira parte de uma história, de uma tragédia. Como os discípulos, nós temos a nossa história, nós vivemos. Que esse período de consagração seja um prólogo para a nossa vida inteira. Ou seja, o que eu estou querendo dizer aqui? Que nós não pensemos apenas nessas semanas, mas que nós possamos buscá-lo todos os dias. Afinal, o nosso Salvador é o personagem principal da nossa história. O Cristo se revelando. Se o piloto do filme sumiu porque era impotente. Já o nosso, não. Ele continua vivo. O Todo-Poderoso prometeu que voltará. Mas enquanto ele não volta, que continuemos no barco em obediência, remando pelos mares da vida e o adorando em todos os momentos. Ele está nos vendo.